Enquanto eu vou explicar rapidamente algumas ferramentas aí e um básico sobre estratégias de não violência, vou deixar rodando aqui, ó, uma animação que foi feita, acredito que na própria Índia, tá, para ensinar as crianças sobre quem foi Gandhi, a história da não violência, tá? Porque lá é ensinado através, inclusive, de não só desenhos animados, mas até de quadrinhos e tal, contam muitas vezes a história do Gandhi, tá? Então, assim, a não violência, como metodologia de ação pessoal e social, ela promove ações concretas com o fim de quê? De criar consciência sobre o problema da violência, sobre as suas verdadeiras raízes, quais são as verdadeiras raízes da violência, que nem sempre são aquelas que parecem, quais são as diferentes formas de manifestação da violência, porque muitas vezes você fala de violência, as pessoas só imaginam violência física, mas existe violência física, existe violência racial, econômica, religiosa, psicológica, moral, né? Hoje, por exemplo, na sociedade que a gente vive, a violência mais estendida, mais forte, é a violência econômica, por exemplo, a chantagem que é terrível no sistema que a gente vive, né? Mas existe uma série de outras que são terríveis também, né? Então não é só a violência física, né? A gente mesmo vê aí no vídeo que a gente fala sobre os museus, por exemplo, o Museu da Apartheid, como que era pesada a violência religiosa e racial, por exemplo, né? Como que na Índia, por exemplo, aconteceram tantos problemas por conta de diferenças religiosas, pessoas se matando, né? Então, a não violência, ao mesmo tempo que impulsiona ações exemplares, né, que tendem a erradicar as práticas violentas, ela também busca mudar as estruturas de fundo que geram as condições para que a violência seja possível, né? Algumas das ferramentas, então vamos lá. Quais são as principais ferramentas de ação pessoal e social da não violência? A primeira ferramenta é a rejeição e o vazio diante de todas as formas de discriminação e violência, tá? Então esse vazio que se faz, por exemplo, quando você recebe uma violência, ela é muito importante como estratégia, tá? Depois tem outro que a gente já falou nas táticas, que é a não colaboração, tá? Com ações ou ordens violentas. Tem uma terceira ferramenta ou estratégia, que é a denúncia de todos os atos de violência e de discriminação, lembrando que toda a discriminação também é uma violência, né? São como dois lados da mesma moeda, a violência sempre vai acompanhada de discriminação e vice-versa, né? É preciso separar para poder violentar. Quando as pessoas estão em unidade, né? Na relação ou com elas mesmas, quando as pessoas estão inteiras, estão se sentindo coesas, elas não estão se sentindo separadas, então geralmente não acontece a violência, ou seja, a discriminação é um componente fundamental da violência, tá? E a não discriminação e a não violência são dois lados da mesma moeda. Uma quarta ferramenta é a desobediência civil frente à violência institucionalizada, as leis, sobretudo as leis e os programas de governo que sejam muito injustos, né? Programas econômicos, mas sobretudo as legislações, né? Que estabelecem, né? Baixam normas injustas, né? Ilegítimas, que por mais que sejam legais, elas às vezes são ilegítimas. Por exemplo, a escravidão, por exemplo, o nazismo, né? Foram questões legalizadas, campos de concentração na Alemanha. Por exemplo, toda a escravidão, né, no Brasil foi legalizada por muito tempo, mas eram ilegítimas, porque era uma violência muito grande, né, por mais que elas eram legais. Então deveriam ser também ilegais, como hoje são, né? Precisou percorrer um grande caminho para conseguir chegar no momento histórico que a gente vive hoje, onde as pessoas percebam que a escravidão é algo, além de ilegítimo, por ser violenta, é também legal, né? Precisou se estabelecer isso, demorou muito tempo, né? E durante muito tempo se tinha aqueles que eram abolicionistas tinham que desobedecer, né,
as ordens a legislação da época que contribuía para essa ideia da escravidão. Bom, uma quinta ferramenta é a organização e mobilização social, com base no trabalho voluntário e na ação solidária. Tá? E lembrando que, para finalizar as ferramentas, a não violência organizada, unida e mobilizada constitui a única força capaz de modificar a direção violenta e desumana dos perigosos eventos no mundo atual. Né? Isso pode parecer um pouco pretensioso, mas não é. A gente depois vai colocar aqui algumas dos exemplos de coisas que só podem ser mudadas através da não violência, mas a solução violenta de resolução de conflitos ela é sempre muito passageira. Se você quer uma solução permanente, seja conflitos interpessoais, sejam conflitos macro, né, sociais muito grandes, em ambos os casos a solução mais definitiva ao longo do tempo é a não violência. A solução violenta não é a solução porque ela gera novos problemas e isso não acaba nunca, tá bom?